pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse aqui é o meu primeiro IGTV pro Instagram, Mundo Afora Mentoria. Nesse vídeo de hoje eu vou contar pra vocês mais sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre como que foi o meu aprendizado da língua inglesa durante todos esses anos, e no modo geral também como que foi a minha educação aí no Brasil e atualmente como está sendo a minha educação aqui no Canadá. Então, para quem não me conhece ainda, né, para quem é novo aqui no meu Instagram, eu vou me apresentar para vocês. O meu nome é Thaís Santos Biri, eu sou casada com Benedict Biri e a gente mora aqui no Canadá atualmente. Eu sou natural de São Paulo, de Diadema, e eu fui criada, né, também, maior parte da minha vida em Uberaba, Minas Gerais. Eu costumo dizer que a minha infância foi privilegiada. Por que privilegiada? Porque eu não tive acesso a tecnologias até mais ou menos os 13 anos de idade, que foi quando a minha família comprou a internet. Então, durante toda a minha vida, né, durante esses 13 anos praticamente, eu fui muito assim incentivada a usar a minha imaginação, criatividade, como uma criança deve fazer, né? Juntamente com a minha irmã, a gente brincava de todos os tipos de brincadeira e usava realmente a imaginação, e realmente via, né, aquilo que a gente queria ver e usava a criatividade para brincar. Então eu amava isso. Por outro lado, por essa questão de não ter acesso à internet, né, e a televisão não divulgar muito sobre, não falar muito sobre a língua inglesa, eu não tive muito acesso ao ensino, né, ao aprendizado da língua inglesa até os 11 anos de idade. Então, a maior parte da minha infância, eu não tive acesso à língua inglesa. Tem até um fato engraçado que eu gosto de contar para as pessoas, que foi quando um amigo do meu tio, um amigo americano do meu tio, foi visitar a nossa casa, porque o meu tio trabalhou fora, então ele fez amigos de fora, né? E ninguém conseguia conversar com ele a não ser o meu tio, o restante era só mímica mesmo. E as únicas duas palavras que eu consegui falar com ele foram Hello, Kitty. Porque era aquele bonequinho, né? Aquela bonequinha da Hello Kitty. E era a única coisa que eu sabia que era inglês. Então, em 2006, quando a minha família se mudou para São Paulo, para Diadema novamente, eu fui colocada numa escola particular. Foi a primeira vez na minha vida que eu estudei numa escola particular. E essa escola oferecia, né, o ensino da língua inglesa para as crianças desde pequenininhos. E os alunos, os meus colegas de sala, estavam juntos desde criancinha, desde pequenininho. Então, eles já sabiam bem mais de inglês do que eu. Até que um dia eu tive a minha primeira prova de inglês e eu tirei 0. Sim, gente, eu tirei 0 na minha prova de inglês na 6ª série, né, no 7º ano. E a minha professora de inglês falou pra minha mãe, olha, Thelma, se eu fosse você, eu colocaria a Thaís numa escola de inglês, porque ela não está acompanhando, ela tirou 0 na prova de inglês. Se ela não começar a estudar inglês, ela vai ficar para trás dos colegas dela e pode até reprovar de ano por causa disso. Então minha mãe se desesperou, né, e começou a procurar a escola de inglês para mim, que fosse barato, porque até então a gente não tinha muito dinheiro, né. Achou essa escola de inglês, na verdade foi assim, muita coincidência, a gente se mudou para um prédio, e a escola de inglês, a escola de inglês inaugurou do lado, a escola se chama Entry. E aí, lá nessa escola, eu fui uma das primeiras alunas. Eu até lembro de assinar o livro lá de inauguração. E eu tive professores maravilhosos, né? Teacher Silvia, beijo, Teacher Silvia. Foi minha primeira teacher. Então, eu cresci, né? Na minha adolescência toda, eu gostei muito de inglês, continuava estudando. Era uma das melhores alunas na sala de aula. Eu estudei na ETEC Diadema. E lá, durante todo o tempo, eu fui até tutora de língua inglesa dos meus colegas e foi uma experiência muito boa. Então, eu continuei estudando inglês, né, durante todo esse tempo, dos 11 anos até os 17, mais ou menos. Tinha época que eu saía da escola de inglês porque meus pais não tinham condições de continuar pagando, aí eu estudava em casa sozinha. Aí eu voltava para a escola de inglês, então foi meio que assim, não teve uma constância. Não posso dizer que eu estudei 7 anos direto sem parar numa escola de inglês, porque não foi a verdade, tá? Eu parava e eu voltava por questões financeiras mesmo. Mas durante todo esse tempo, eu estudava inglês pelo menos, assim, 1 hora por dia sozinha, né? Eu via filmes em inglês, ouvia vídeos, áudios e tudo mais
em língua inglesa, lia bastante livros também. E foi isso que foi me mantendo ali, né? Mantendo a língua ativa no meu cérebro. Bom, então em 2012, se eu não me engano, nós voltamos para Uberaba. Meus pais resolveram voltar para lá por causa dos meus avós e tudo mais. E lá, assim, acho que depois de 6 meses que a gente tinha voltado para Uberaba, eu comecei a dar aulas de inglês na escola que eu estudava. Uma escola local lá de Uberaba. E eu comecei a dar aula de inglês para criancinhas. Eu tinha 17 anos e já comecei a dar aula. E dei aula durante 2 anos naquela instituição. Depois disso, eu me mudei para Uberlândia para começar a fazer faculdade de tradução na Universidade Federal de Uberlândia. E foi uma experiência, assim, né, maravilhosa para mim também. Eu fiz muitos amigos lá, conheci professores maravilhosos que me apoiaram, né, que me deram a força que eu precisava também para conseguir fazer o mestrado fora e também a primeira bolsa de estudos que eu consegui. Então agora eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre as bolsas de estudos que eu consegui e como que foi a minha vida acadêmica a partir daí. Então, durante o curso de tradução na UFO, eu estava olhando lá o Facebook, né, um dia, como quem não quer nada, e aí eu encontrei aquela página Fundação a Estudar, que vocês devem seguir porque é uma instituição maravilhosa. Então eu tava lá no Facebook, encontrei e vi esse post sobre a Mitacs Global Link Research Internship. E pensei, uau, que legal, né? Cliquei lá e comecei a ler sobre isso, sobre a bolsa e tudo mais, mas pensei na minha cabeça, bom, era a época do Ciências Sem Fronteiras e só ia pra fora pessoal das ciências. Então eu pensei, nossa, não vou conseguir, né? Porque assim, oportunidade de bolsa pra quem estuda humanidades, né? Humanas, não tem. Que não ia dar certo, que eu não ia viajar pra fora do Brasil se não fosse uma questão turística, né? Assim, eu não iria estudar porque era impossível. Mas aí eu resolvi dar uma chance, né, para essa bolsa, porque lá na descrição falava que era para qualquer área de estudo. Então eu pensei, bom, às vezes, né, quem sabe. Me inscrevi para a bolsa, pedi as cartas de recomendação para os meus professores e aí esperei mais ou menos uns 4 meses para poder ter a resposta. E então foi no dia 14 de janeiro de 2016 que eu recebi a resposta, o e-mail de que eu havia sido aprovada para uma bolsa, né, na Universidade de Victoria, na Colômbia Britânica, no Canadá. Até então eu não sabia quase nada do Canadá. Eu pensava assim, é aquele país que fica em cima dos Estados Unidos. Mas a partir daí, né, assim, a partir do momento que eu me inscrevi para essa bolsa, já comecei a pesquisar mais sobre o Canadá e eu fui ficando encantada, né, com o sistema governamental, com as várias questões sociais que eles têm aqui, que eles priorizam. Então, em maio, dia 12 de maio de 2016, eu embarquei pela primeira vez no meu voo internacional e vim, né, pro Canadá junto com a minha amiga Ingrid, que a gente se conheceu pela internet, a gente resolveu se encontrar no aeroporto de Guarulhos para virmos juntas, né? Então a gente morou junto aqui também e foi maravilhoso. Bom, gente, eu tô aqui com uma colinha do que eu tenho que falar. Então a minha experiência aqui no Canadá em 2016 foram apenas de 4 meses, mas quanta coisa aconteceu nesses 4 meses. Eu conheci o meu esposo, o Benny, na primeira semana que eu tava aqui no Canadá. Foi até engraçada a forma que a gente se conheceu. Eu estava num coffee shop com a minha orientadora, conversando com ela lá e de repente o Benny apareceu do nosso lado e começou a conversar com a orientadora, falando: parece que eu te vi em algum lugar. Você foi em uma conferência tal, tal e tal? A professora falou: não sei, não te conheço. E aí a minha professora me apresentou pra ele. E a partir daí nos apaixonamos. Bom, a história é mais longa do que isso, mas eu posso fazer outro vídeo sobre isso depois. Então chegou a hora de voltar pro Brasil, né? Em agosto de 2016. Voltei pro Brasil e eu já tinha na minha cabeça que eu queria voltar pro Canadá para fazer o mestrado, né? Só que eu sabia que eu só iria voltar pro Canadá para fazer mestrado se eu tivesse bolsa de estudo, o que era assim primordial para mim. E o bom, né? O fator diferencial que aconteceu na minha vida foi que essa bolsa de estudos que eu ganhei para vir pro Canadá pela primeira vez
me proporcionava uma segunda bolsa de estudos para o mestrado. Então, assim, era uma bolsa praticamente garantida. Então, eu sabia que eu iria ter 15 mil dólares para vir para o Canadá. Então, eu comecei, né, o meu planejamento para vir estudar mestrado. O que eu fiz? Eu comecei a trabalhar, na verdade, eu me formei primeiro, né, na graduação. Depois eu comecei a trabalhar. Trabalhei como recepcionista de um hotel em Uberlândia. Não gostei do trabalho, mas assim, era a forma que eu consegui de fazer um dinheiro bom e de forma rápida. Mas enfim, aí eu comecei a trabalhar, voltei para Uberaba e comecei a trabalhar como professora de inglês. Dei aula particular, dei aula em várias escolas para juntar esse dinheiro que eu precisava, né? Fiz a prova de proficiência do TOEFL, consegui a nota, me inscrevi para 3 universidades no Canadá e fui aprovada em 2, na Concordia University e na University of Manitoba. A Concordia University, infelizmente, era muito cara para mim. A tuition, né, que é o valor que a gente tem que pagar, era muito, muito caro e eu não teria condições de ir para lá. Então, eu escolhi a Universidade de Manitoba, que era mais em conta e que também tinha um programa muito bom. E é isso, fui para a Winnipeg, passei o meu primeiro inverno lá e foi, assim, uma experiência muito, vamos dizer, diferente, né? Porque eu saí do Brasil, era mais de 30 graus e eu fui pra Winnipeg, menos 30, né, gente? Mas Sobrevivi, estou aqui, estou bem. bom, então na Universidade de Manitoba, eu consegui outras bolsas também. Consegui 2 bolsas. Uma bolsa se chama Entrance Scholarship, International Entrance Scholarship, que é uma bolsa que eles dão para alguns estudantes internacionais, né, selecionados de acordo com o critério que eles têm, que é uma bolsa que faz com que a gente pague o mesmo valor que os canadenses pagam, porque aqui no Canadá, a desvantagem, né, de ser estudante internacional aqui é que os estudantes têm que pagar muitas vezes 3 vezes mais do que os canadenses pagam. Agora, eu dei uma olhada nos sites, eles estão mudando esse critério, então, o que é uma coisa boa, né? Mas enfim, então a outra bolsa que eu consegui foi o ano passado, que se chama UMGF, que é uma bolsa específica da Universidade de Manitoba para qualquer pessoa, tanto para estudantes internacionais quanto para estudantes canadenses. Eu queria deixar para vocês aqui uma reflexão, né, sobre sonhos. Gente, eu tinha sonho em viajar, em estudar fora do Brasil. Não porque eu não gostava do Brasil, mas porque eu queria conhecer, né, mais sobre o mundo e conhecer mais sobre outras culturas. E eu tinha esse sonho. E por muitos anos me disseram que não seria possível sair do Brasil, estudar fora do Brasil, se você não tivesse condições financeiras, né? E eu estou aqui para provar para vocês, eu e tantas outras pessoas aí no Brasil estão aqui para provar que é possível sim, quando você tem dedicação, quando você corre atrás dos seus sonhos, né, de forma justa, de forma, assim, que tem o objetivo certo. Olha, a questão de aprendizado da língua inglesa, eu fui, assim, um pouco privilegiada, assim, porque eu tive a oportunidade de estudar com professores muito bons, né, nas escolas particulares que eu estudei. Mas isso não quer dizer que se você não tem dinheiro para pagar um curso, que você não tem acesso. Hoje em dia, é muito mais fácil. Vocês têm internet, tem aqui apoio de todo mundo, né, na internet. Também tem cursos online. E é possível, sim, você ser fluente estando no Brasil. E para isso, contem comigo também com as aulas de inglês que eu ofereço. E também com as minhas mentorias que eu ofereço aqui na Mão da Fora Mentoria. Então esse foi o vídeo, né, falando sobre a minha história, minha trajetória. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham rido um pouquinho aí comigo. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui pra mim nos comentários. E a gente vai conversando, né, e trocando experiências de vida. Um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau!